João 14, 21. Eu quero ler com você, está escrito assim: contudo, o mundo vos... Eu estou no 15, 21. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, que não é o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus respondendo lhe disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Amém? Somente esses versículos. Eu quero compartilhar algo com vocês que está queimando no meu coração durante essa semana. Eu pretendo ser breve. Eu sempre passo muito horário quando eu prego aqui, mas hoje vai ser tipo um devocional. Eu pretendo ser breve mesmo. Quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, porque o final de semana passado eu estava ministrando um acampamento, até por isso que eu não vim ministrar aqui na quinta-feira. Ronaldo, me perdoa, eu te perdoo aqui na frente de todo mundo. Mas eu estava ministrando um acampamento no final de semana e a primeira noite que nós chegamos lá, nós decidimos fazer um relógio de oração da madrugada. Nós éramos em 5 responsáveis pelas ministrações, então cada um pegou um horário e nós oramos durante a madrugada. Eu fiquei com o horário das 2 às 3 da manhã, tá? E 2 horas da manhã, quando eu iniciei a oração, eu comecei a conversar com Deus sobre o acampamento, sobre o que Deus queria ministrar naquele lugar, sobre o que Deus queria derramar sobre aquelas pessoas. O Espírito Santo, ele me trouxe à lembrança uma situação que eu vivi na minha casa com a minha mãe há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Acho que faz 5 anos esse ano. E talvez foi uma das revelações que mais impactou meu coração. Quando eu lembrei daquela situação, eu entendi o que Deus estava querendo me dizer através daquilo. Eu me lembrei de um dia, uns 5 anos atrás, quando a minha irmã estava se preparando para casar. E estava uma correria dentro de casa. O casamento da minha irmã foi uma época muito estressante dentro da minha casa. Tinha muita coisa acontecendo, tinha muita coisa dando errado. Então estava todo mundo uma pilha de nervos assim. Menos eu, porque eu nem fazia ideia do que estava acontecendo. Eu estava bem na minha assim. Eu tinha, sei lá, 5 anos atrás eu tinha 14. Eu sei lá o que eu estava fazendo da vida. E então, tipo, estava todo mundo numa pilha de nervos. Uma coisa muito séria assim. E eu estava lá em casa e eu sempre fui um cara bem bagunceiro. Na verdade, só até hoje, bem bagunceiro assim. Eu oro por isso. É sério, já orei por isso. Mas eu sou um cara bem bagunceiro. Naquele dia eu tinha feito muita coisa errada dentro de casa. Eu não sei, na verdade eu não faço ideia do que tinha acontecido, mas eu sei que estava tudo errado, sabe? E minha mãe chegou em casa. Minha mãe ela já é um pouco assim, como é que eu posso dizer? Sanguínea, assim. Assim, quando ela fica brava, sabe? Ela é bem sanguínea, essa é pernambucana, sabe? Do Nordeste, assim, um negócio bem bravo. E ainda naquela época em que estava tudo uma pilha de nervos na minha família, ainda eu fazendo um monte de coisa dentro de casa, minha mãe chegou, ela começou a esbravejar de um lado pro outro. Esse menino não faz nada direito e não sei o que. Ela saiu falando, ela falou. E ela andava de um cômodo pro outro e falava. Eu estava sentado na sala trocando canal. E sentado na sala trocando canal eu fiquei. E eu deixei ela falando, eu nem respondi ela. E ela chegava lá na sala, ela olhava pra mim e falava, e saía, andava pra lá, pra cá, e andava pela casa todo dia. E eu juro pra vocês que eu não lembro o que ela tava falando. Mas ela foi pro lado, pro outro, até que o momento ela entrou no quarto dela, ela trancou a porta e ela ficou lá. E aí, tipo, bateu um silêncio assim na casa. Eu fiz, ufa, agora eu vou na cozinha, né? Ela acalmou, entrou lá no quarto dela, eu vou pra cozinha. Só que lá em casa acontece o seguinte, tem um corredor aqui, e aí tipo aqui é a porta do quarto dela e aqui é a entrada da cozinha, bem de frente. Então eu fui assim bem devagarzinho, eu falei, tomara que ela não abra a porta agora. E aí quando eu virei na cozinha, ela abriu a porta. Eu falei, vixe, agora ferrou. Mas quando eu olhei pra ela, ela tava com lágrimas nos olhos, ela tava com os olhos cheios de lágrimas, ela tava chorando. E olhando pra mim, aquilo já me impactou demais. Eu falei, nossa, eu não achei que era tão sério, ela tá chorando, sabe? E quando ela falou algo naquele momento, que naquela época foi algo que foi bem ruim pra mim, mas esse último final de semana, quando o Espírito Santo me fez lembrar, foi uma das maiores revelações que eu recebi. Porque ela olhou pra mim e ela falou assim, eu me pergunto se uma mãe pode amar mais um filho do que o outro. Ela falou assim, eu fico me perguntando se uma mãe pode amar mais um filho do que o outro. Ela falou assim, enquanto eu me perguntava, eu cheguei à conclusão que não. Uma mãe não pode amar mais um filho do que o outro. Ela não ama, não é possível amar mais um filho do que o outro. Mas existe alguns filhos que eles estão mais apegados à obediência e ao relacionamento. E por isso eles desfrutam mais do amor da mãe. E ela falou isso, fechou a porta, entrou no quarto.
E a única coisa que eu pensei naquele momento foi, caramba, minha mãe gosta mais da minha irmã do que eu. Tipo, que coisa horrível, né? De se saber, se descobrir assim. E ela entrou e eu comecei a andar pela casa e falei, poxa. E eu fiquei lá fritando meu ovo para comer, meio chateado com isso. Mas esse último final de semana, o Espírito Santo ele veio para mim, trouxe a lembrança a isso. E o que Deus ministrou no meu coração foi, filho, eu tenho uma opinião muito parecida com a da sua mãe. E eu disse, por quê, pai? Ele falou assim, porque é um consenso geral de que as pessoas são filhas de Deus. Na verdade, se você entrar em um bar hoje e perguntar, quem aqui é filho de Deus? Provavelmente a maioria dos meus filho de Deus, eu sou o filho de Deus. Provavelmente se você entrar em qualquer lugar e você perguntar quem é filho de Deus, as pessoas se identificam, elas falam, eu sou filho de Deus. Se você perguntar quem Jesus ama aqui, provavelmente qualquer pessoa que você encontrar vai dizer, Jesus me ama. Falaram pra mim isso a vida inteira. Essa foi a estratégia de evangelismo da igreja durante muito tempo. Tudo que a gente sabia falar quando ia pra rua era entregar o folhetinho e dizer, Jesus te ama. Aí entregava o folhetinho e dizia, Jesus te ama. A pessoa ela nunca experimentou o amor de Deus, mas tem uma coisa que ela sabe, é que Jesus ama ela, porque disseram pra ela um monte de vezes. Então ela tem essa consciência. Mas o que Deus falou pra mim foi, filho, eu olho para todos os meus filhos e eu não amo mais uns filhos do que outros, mas existem alguns filhos meus que estão mais compromissados com a obediência à minha palavra e que estão mais preocupados em manter relacionamento comigo e por isso eles desfrutam mais do amor que eu sinto por eles. Uau! Uau! Quando a minha mãe que diz, parece que não faz sentido, mas quando Deus me fala isso, meu coração explode dentro de mim. Uau! Porque alguns filhos são apegados à obediência e desfrutam mais do amor de Deus. Alguns filhos desenvolvem relacionamento e desfrutam mais do amor de Deus. E isso começou a me debater. E foi só isso que eu ouvi. Eu não tinha nenhum versículo para embasar isso. Eu não fazia ideia se a palavra de Deus confirmava isso. Mas foi disso que Deus trouxe para mim aquela madrugada enquanto eu orava. E eu fiquei queimando com aquilo no meu coração. Eu preguei isso aquela noite. Eu preguei isso na quarta-feira do discipulado. O Leandro estava lá com a gente. Eu preguei isso em todo lugar. Eu falei isso para todo mundo que eu encontrei. Que parou para conversar comigo. Eu contei, cara, tem filho que obedece mais e por isso desfruta mais, cara. Tem filho que tá mais apegado em ser obediente, em manter o relacionamento, cara. Você percebe o quanto isso é fantástico? E isso queimou em mim o tempo todo, até que hoje, quando eu lembrei, eu falei, nossa, eu tenho que pregar no Luiz, eu vou fazer um esboço. E eu me lembrei de um versículo, cara, foi um estralo. Eu tava mexendo no computador, o Gus estava do meu lado. Foi um estralo, eu me lembrei desse versículo. Esse versículo em João 14 é fantástico. Você já sabe o que está acontecendo aqui. A última pregação de Jesus para os seus discípulos. Esses 3 capítulos até o 16. Jesus está se despedindo e dando orientações importantíssimas. Ele está falando coisas poderosíssimas. Cada versículo do 14 ao 16 para mim é precioso demais. E o 17 é a oração de Jesus pelos seus discípulos. E esse versículo, quando eu encontro, Jesus diz, aquele que me obedece, esse é o que me ama. E o que me ama, eu o amarei e me manifestarei a ele com o meu Pai. Pronto. Então eu quero tratar desses 2 aspectos. Eu quero falar de obediência, eu quero falar de relacionamento. Eu quero começar falando de obediência. Obediência é uma palavra que para nós soa difícil nos ouvidos. Eu não sei, acho que é uma coisa de brasileiro, ou talvez seja uma coisa só minha. Mas quando eu ouço a palavra obediência, parece que eu tenho uma pequena aversão. Parece que é algo pesado, parece que é algo difícil. Parece que, obedecer soa como obrigação, soa como algo ruim. Eu não sei se vocês têm esse sentimento. Mas obediência é algo que você tem que ser obediente, menino. Você já sente aquele peso de fazer algo que você não quer fazer. Você vai, meu Deus. Talvez por causa do relacionamento com os nossos pais, porque toda vez que a gente tinha que fazer algo que eles queriam que a gente fizesse, outra vez que a gente fizesse algo que eles não queriam que a gente fizesse, eles diziam, esse menino desobediente, esse menino que não obedece. A palavra obediência sempre foi associada a algo ruim, cara, tipo, é algo que eu não quero fazer, isso é obedecer, eu não queria fazer isso. E aí as pessoas que eram desobedientes, elas até tinham um certo tom de descolado, sei lá, na época da escola, tipo, o cara que mais zoava o professor era tipo o cara que é pra, sabe, esse tipo de coisa, mas enfim, eu não quero entrar nesse mérito. Mas quando eu ouço essa questão da obediência, parece que tem um certo peso nessa questão. Mas Jesus Cristo ele está trazendo uma ideia de obediência que é diferente. Jesus ele está dizendo, aquele que me ama me obedece. Então ele está dizendo, a obediência começa no amor. Só é possível obedecer as minhas palavras àquele que me ama. Se você não me ama, você não vai me obedecer. Você não vai me obedecer, é sério, você não vai. Você pode parecer, você pode dizer que me obedece. Você pode, sei lá, você pode tentar me obedecer. Mas se não existe amor no seu relacionamento comigo, a sua obediência não vai ser verdadeira. Não vai ser obediência de fato.
E eu lembro de uma parábola que o próprio Jesus conta. Ele fala que um pai tinha 2 filhos. Ele chega para um filho e fala: filho, vai trabalhar na lavoura hoje? E o filho fala: não estou afim, não vou. Aí ele sai, ele encontra o outro filho e fala assim: filho, vai trabalhar na lavoura hoje? Ele fala assim: fechou, pai, vou lá. Mais tarde pode deixar que eu estou trampando lá. O filho que disse não quero, não vou, ele foi tomado por remorso, segundo as escrituras, e ele se levantou e foi. E trabalhou na lavoura o dia inteiro. E o filho que disse eu vou, e ele em algum momento se esqueceu, eu não sei o que aconteceu, mas a Bíblia diz que ele não vai. E aí Jesus ele faz uma pergunta para as pessoas, para que ele está contando aquela parábola, e ele diz: quem obedeceu, quem fez a vontade do Pai? Aí eles respondem: aquele que foi, sem dúvida. Então você percebe que a obediência não está ligada àquilo que você diz, ao que parece, ou a obediência está ligada a fazer a vontade de Deus. Ou você faz de fato a vontade de Deus, ou não faz diferença o que você fala. Ou você faz a vontade de Deus, ou não faz a diferença o que está na sua cabeça. Talvez o segundo filho também tenha tido remorso quando viu que o outro foi, mas ele não foi. Então ou você faz a vontade de Deus, ou você é desobediente. É bem básico assim, é bem 2 mais 2 são 4, é simples. E quando eu olho para essa situação, Jesus diz: aquele que me ama me obedece. E se me obedece, eu e o meu Pai o amaremos e nos manifestaremos a Ele. Então, a obediência ela começa no amor e ela termina em mais amor. Quando você obedece a Deus por amor, Deus derrama mais amor sobre você e você recebe uma revelação de Jesus. O próprio Pai se revela a você. Olha que fantástico, olha que coisa maravilhosa. E quando eu olho para isso, eu me lembro que eu penso que obediência ela tem diversos fatores, cara. Porque você pensa em obediência, e eu associei, logo que eu comecei a pensar nisso, em não dizer não para a voz de Jesus. Nós estávamos em Fortaleza, eu e o Gus, nós estávamos na base da Íris Global. É uma base missionária fantástica, eles desenvolvem um trabalho fantástico lá em Fortaleza. E um dos princípios da base, algo que eles cultivam, que eles mantêm entre eles, é o fato de nunca dizer não para Jesus. Você acredita nisso? É verdade, é uma frase que eles dizem o tempo todo, eles comentam na casa, eles falam nas ministrações, eles compartilham onde eles vão. Nunca dizer não para Jesus. E qual que é a ideia mais ou menos? A ideia é que se Jesus me mandar ir até o Leandro e dar um beijo no rosto dele, eu não vou pensar: nossa, é meio estranho beijar o rosto do Leandro no meio da igreja. Porque se Jesus me mandou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu nunca digo não para Jesus. E esse negócio de obediência à voz de Deus é algo fantástico. Eu acho que eu compartilhei aqui alguma vez um testemunho que me impactou muito, que o Rodolfo Abrantes, ele conta em uma pregação dele. Ele fala de uma menina que era assim, desesperadamente obediente a Deus. Ela era radicalmente obediente a Deus. E aí ele conta que essa menina estava dirigindo no trânsito, ela estava dirigindo o carro dela, e ela ouviu o Espírito Santo dizendo para ela entrar no posto de gasolina. E ela estava com o tanque cheio, ela não precisava fazer aquilo, mas o Espírito Santo mandou ela entrar no posto de gasolina. Então ela virou o carro, entrou no posto de gasolina, e ela estacionou. E ela ficou parada ali, o Espírito Santo falou para ela: sai do carro. Então ela levantou, saiu do carro, ela falou assim: entra na lojinha de conveniência. E foi um negócio de obediência simultânea, um negócio muito legal. E ela entrou na lojinha de conveniência, assim. Aí o Espírito Santo falou para ela: vai até a terceira fila. Ela chegou na terceira fileira, assim, que tinha na lojinha de conveniência. E não tinha ninguém, não tinha nem cliente, não tinha ninguém trabalhando lá, estava vazio o lugar. Mas ela foi até a terceira fileira, e aí o Espírito Santo disse para ela: planta a bananeira aí. E ela foi lá e plantou bananeira lá no meio da lojinha, na terceira fileira, onde o Espírito Santo mandou ela plantar a bananeira. Na hora que ela plantou a bananeira, eu não sei se ela era uma especialista em plantar bananeira, se ela já tinha lutado capoeira, talvez ela estivesse só tentando plantar a bananeira, eu não sei. Ela obedeceu o que o Espírito Santo mandou ela fazer. Então, quando ela fez isso, uma mulher, ela ouviu um grito e um barulho de garrafas caindo. E ela ouviu aquele grito, barulho de garrafas caindo, ela se levantou, saiu da sua bananeira e olhou, e tinha uma moça no chão com um monte de garrafa destruída, e ela estava chorando muito, essa mulher. E ela olhou aquilo e ela falou: meu Deus, o que é isso? Ela foi lá, tentou limpar as garrafas, abraçou a menina, falou: o que está acontecendo, moça? E a menina, ela chorava muito, ela soluçava, e ela não conseguia nem dizer palavras, mas o que ela conseguia dizer, ela dizia: ele me ama muito, ele me ama muito, ele me ama muito, ele me ama muito. Era só o que a menina conseguia dizer. E aí quando essa menina se acalmou, ela parou de chorar, ela explicou a situação. Ela disse assim: olha, eu estava lá atrás. Isso me impacta de verdade, cara. Ela disse: eu estava lá atrás, e quando eu estava lá atrás, eu estava falando para Deus, falando: Deus, hoje quando eu sair desse emprego, eu vou tirar a minha vida, eu vou me matar de verdade, sabe? Porque eu acho que você não se importa comigo, eu acho que você não me ama, eu acho que você não se importa comigo. Olha para minha vida, olha o que eu estou vivendo, olha a situação do que eu estou passando. Mas sabe de uma coisa, Deus? Se você me ama, eu quero chegar na loja e ver uma pessoa plantando bananeira na terceira fileira da loja.
Nunca dizer não para Jesus, ser obediente ao que Jesus está falando. Eu tô queimando dentro de mim, cara. Obediência é um princípio do reino de Deus e talvez seja um dos maiores, porque uma pessoa só pode viver a plena vontade de Jesus se ela tem um espírito submisso e obediente. Enquanto nós somos pessoas que querem debater, ou que são rebeldes, ou que lutam dentro de si mesmo por causa do seu ego tão gritante, e vai pensar, mas eu vou plantar bananeira na terceira fileira de uma loja de conveniência. Não, isso não vai acontecer, querido. Você nunca vai ver a plenitude desse amor de Deus. E eu tenho uma coisa para te dizer: quanto mais você obedece, maiores são as revelações que você recebe. Quanto mais você obedece, maiores são as coisas que Deus te pede para fazer, porque Ele sabe que Ele pode confiar em você. Ele sabe que Ele pode confiar em você. Nessa mesma ministração do Rodolfo, ele fala de uma coisa que eu achei fantástica. Ele fala daquele rapaz que recebeu uma mensagem, como é o nome dele, para ir orar por Paulo, para tirar as escamas dos olhos dele. Qual é o nome dele? Ele sabe que é, enfim. Tem um rapaz que ele recebeu uma palavra de Deus para ir orar à rua direita pelos olhos do camarada. E a Bíblia diz que Saulo, ele está lá na casa do rapaz esperando, ele está sentado lá ceguinho. E Deus dá uma visão a Saulo de um rapaz entrando e orando por ele e as escamas caindo. Beleza. Aí depois de dar uma visão a Saulo, Deus vai lá e revela a esse camarada, que eu esqueci o nome dele. Como é que eu esqueci o nome desse cara? Deus vai lá e revela a esse camarada que ele deve ir à rua direita, virar à rua direita, chega lá e orar para que as escamas dos olhos de Saulo caiam. E aí ele fala assim: Senhor, mas Saulo mesmo, aquele perseguidor? Falou: Saulo, perseguidor, para mim é um cara muito precioso, vai lá e faz isso. Rua direita, casa de Judas, coloca a mão nos olhos dele e ora. E eu fico pensando, algo fantástico está acontecendo ali, queridos. Porque Deus primeiro mostrou para Saulo que o cara ia, antes de falar com o cara para o cara ir. Deus mostra para Saulo antes de falar com o cara. Por quê? Porque Deus bota muita fé nesse cara. Deus fala assim: eu sei que quando eu falar com ele, ele não vai me desobedecer. Eu sei que quando eu falar com ele vai lá orar por ele. Então eu posso mostrar primeiro para Saulo quem eu estou mandando, porque eu confio muito nesse cara que eu estou mandando. E aí ele dá uma palavra muito certeira. Ele diz: você vai virar a rua direita, bater na casa de Judas e vai orar por Saulo para que ele volte a enxergar. Meu Deus! Queridos, mas eu penso que essa revelação é um tanto gradativa. Deus vai testando a nossa obediência. Talvez Deus comece dizendo: olha, hoje eu quero que você acorde às 7. Com que propósito? Eu não sei, mas acorda às 7. Foi Deus que te pediu para fazer isso, cara. E aí você vai acordar às 7. Amanhã ele vai estar falando: vira a rua direita, a casa de Judas, os olhos de Saulo. Sabe, porque quando você obedece, a obediência ela começa no amor. Só quem ama acorda às 7. Se você não precisar acordar às 7, sei lá, às vezes você já acorda. Mas só quem ama acorda às 5. Só quem ama levanta às 3 de manhã, sendo que vai trabalhar às 5. Ananias, aqui ó. Deus abençoe, que nunca falte as Ananias da sua vida. Quem trouxe água para mim hoje? Deus abençoe você, que nunca falte água na sua casa. Mas cara, essa questão da obediência ela é poderosa, porque você pensa: nunca dizer não para Jesus, nunca dizer não para Jesus. Eu compartilhei no discipulado de quarta-feira que a minha semana de quarta-feira para até a outra quarta-feira foi um pouco conturbada. E o Espírito Santo, ele, antes de começar o discipulado, ele me pegou de uma forma tremenda, cara. Ele me trouxe uma revelação poderosa, porque eu estava orando, eu estava dizendo: Senhor, essa semana foi muito difícil. Essa semana eu passei por diversas situações, eu pequei em alguns momentos e foi como se uma tempestade estivesse me levando. Eu passei por diversas tentações. Os meus momentos de oração foram secos, foram frios. Eu não conseguia ficar ali. Foi uma coisa horrível. Que semana atribulada foi essa? Eu não consegui desenvolver meu relacionamento com você. Eu estou muito incomodado com isso. Eu falei isso para Deus antes de iniciar o discipulado, uma meia hora. O Espírito Santo, ele é tão lindo, cara. Porque ele veio ali onde eu estava sentado e ele falou assim: mas filho, eu te chamei a semana inteira. Eu falei assim: você me chamou a semana inteira? Chamou a semana inteira quando? Eu estava aqui tentando. Eu passei por tanta coisa. Foi tão difícil essa semana, tanta tentação. Cara, eu nem consegui orar. Eu vim orar e eu não sentia você aqui. Eu estava com uma dificuldade muito grande. Ele falou: filho, eu te chamei tantas vezes. Eu falei: quando você me chamou? Ele falou pra mim: sabe aquele momento que você estava lá na cozinha mexendo nas coisas e você pensou: eu acho que eu deveria orar agora. Eu estava te chamando, filho, era eu que estava chamando você para oração.
Mas sabe aquele outro momento que você estava lá assistindo Netflix e eu vim sobre o seu coração e eu falei, filho, que saudade de você. E você ignorou e continuou assistindo o filme que você estava assistindo. Eu comecei a trepidar dentro de mim, porque você pensa que coisa preciosa. É o próprio Espírito Santo de Deus, fundador de todas as coisas, aquele que trouxe Jesus Cristo dentre os mortos, o próprio fundador e sustentador da igreja, aquele que fez com que tudo existisse no mundo. Tudo existe por causa dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele veio pra mim, uma simples poeirinha. Ele veio pra mim, essa carniça, e ele diz, filho, eu tô com saudade, eu quero passar tempo com você. E eu digo não pra ele. Como eu posso fazer isso? Como eu posso dizer não pra ele? Tão apaixonado, tão violento em amor. Ele que sustenta todas as coisas da minha vida. Ele dá todas as coisas que eu tenho. Tudo que eu sinto vem dele. Tudo que eu faço é por ele. Tudo que eu tenho é dele. E quando ele me chama para intimidade, eu digo não. Eu digo não. E quando ele usa alguém dizendo, Murilo, você precisa orar mais, eu digo não, estou muito ocupado. Eu não sei se Deus está falando com você, mas se ele não está, pelo amor de Deus, abre o seu coração, cara. Espírito Santo, fica à vontade hoje, Senhor. Nos convence a ser mais obedientes, Espírito Santo. Nos leva a ser mais obedientes. Existe um momento em que eu estava lá só descendo o feed de notícias, queridos. E eu senti o meu corpo todo arrepiar. Eu senti um toque no meu coração, eu senti o meu coração queimando. E naquele momento eu pensei, eu acho que é o momento de eu orar. Eu não estava fazendo nada. Eu levantei de lá, eu fui na cozinha pegar um copo de água. E quando eu voltei, eu sentei, eu continuei descendo o feed de notícias. Eu não disse não para ele em palavras, eu simplesmente fingi que aquilo era um pensamento que não merecia importância. Eu não pensei, devorar, vou orar nada. Não, eu não tive esse pensamento. Mas quando veio o meu pensamento, o Espírito Santo me chamando para oração, eu simplesmente fingi que aquilo não tinha importância. Eu simplesmente fingi que aquilo não tinha aparecido. Mas como eu sou capaz de fazer isso? Como? Cara, é uma obediência tão pequena, é passar tempo com Ele. É passar tempo com Ele. E a obediência, ela começa no amor, porque você só vai largar as coisas que te dão prazer para passar tempo com Ele, se você o ama. E quando você largar as coisas que te dão prazer para passar tempo com Ele, você vai receber tanto do amor dele, que você nunca mais vai querer sair dali. Porque Ele vai se manifestar a você, está escrito. Ele disse, aquele que me ama e me obedece, eu o amarei e me manifestarei a Ele. Me manifestarei a Ele. Eu vou lá me encontrar com Ele quando Ele me obedecer. E a coisa ela fica mais feia quando a gente vai aprofundando esse conceito de obediência. Porque a obediência não é só as vozes ou ao sentimento que o Espírito gera em nós, mas a obediência é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus fala para você, olha, ser exemplo dos fiéis no trato, na pureza, no amor, sede santos como eu sou santo. A palavra de Deus diz, olha, orar em todo tempo, pregar em tempo e fora de tempo, olha, vivam de maneira santa. Cara, você consegue perceber que isso não são dicas, isso não são sugestões, isso são mandamentos da palavra de Deus e que necessitam ser obedecidos. Você começa a perceber que é obediência o que isso requer. Não é uma sugestão, olha, eu acho que é uma boa ideia você ser santo como Jesus é santo. Não, porque sem santidade ninguém vai ver Deus. Não é sugestão, é mandamento. Cara, o Luiz compartilhou isso quase agora. Ele falou, quem aqui pode dizer com certeza que é puro de coração? Ninguém. Bom, os puros de coração verão Deus. Então vocês estão com um problema sério. A obediência vai desencadear um mover do Espírito tão grande na tua vida, querido. A obediência vai desencadear um amor de Deus tão grande na tua vida, querido. A obediência ao que Deus te falar e a palavra dele vai desencadear algo tão sobrenatural na tua vida, pelo amor de Deus. Comece a obedecer a palavra de Deus. Seja obediente, por favor. Por favor.
Eu preciso aprender a ser obediente, porque não faz um ano que isso aconteceu comigo, foi semana passada que eu rejeitei a voz do Espírito quando ele me convidou para intimidade. Foi semana passada, faz uns dias. Mas eu sei que quando eu aprender a obedecê-lo, eu vou beber tanto do amor de Deus. Querido, o amor de Deus é a única coisa que vale a pena nessa vida. Desfrutar do amor dele até que a gente desfrute do amor dele de uma forma mais vívida, mais pessoal. Desfrutar da presença dele até que a gente veja ele de verdade. Porque agora vemos em parte, conhecemos em parte, sabemos em parte, mas um dia nós veremos por completo, nós saberemos por completo, nós teremos a revelação completa. Então tudo que a gente tem para fazer nessa vida é obedecer a Deus até que de fato a gente esteja com ele. É só isso, esse é o caminho. Ah, Espírito Santo, fica à vontade. Fica à vontade, Espírito Santo. E a gente entra no segundo aspecto, que é o do relacionamento. Eu disse que eu não ia tomar muito tempo. A gente entra no segundo aspecto, que é o do relacionamento. O Luiz compartilhou a história dele com a Ana, uma situação aqui, e, cara, aquilo tocou meu coração de verdade. Você já deve ter ouvido isso mais vezes do que eu, mas eu quero compartilhar isso mesmo assim. Ele disse que quando ele trabalhava, quando ele começou a ter anseios pela Ana, quando ele começou a cortejá-la, ele, olha, gostou da palavra? Bonita, né, amigo? Tamo junto. Ele ia trabalhar de manhã e ele trabalhava cerca de meia hora do emprego dela. Ele trabalhava em um lugar, trabalhava em outro, e era cerca de meia hora de caminhada de um lugar a outro. E ele disse que ele ia trabalhar e quando ele chegava na empresa ele passava a manhã inteira pensando no horário do almoço. E era a manhã inteira naquela agonia, tipo, daqui a pouco vai ser o meu horário de almoço, eu vou ter que ir almoçar, sabe? E aí quando chega o horário de almoço, ele fazia esse período de caminhada de 30 minutos até o lugar onde ela trabalhava, passava 5 minutos com ela e voltava andando, porque era o tempo do horário do almoço. Ele caminhava 1 hora por dia para passar 5 minutos com ela. Você pensa quanto amor, né? Que coisa linda. E aí ele disse que quando ele voltava, ele não estava aliviado, tipo, poxa, já passei meu tempo com ela, agora eu posso ficar tranquilo. Mas ele voltava e ele passava a tarde inteira pensando de novo no horário de ir embora. Porque no horário de ir embora ele ia pegar o ônibus com ela, passar mais 15 minutos junto até o ponto que ela ia descer. Isso é paixão. Isso é amor, isso é carinho, uma coisa linda, maravilhosa. Mas quando você aplica isso de uma forma no reino de Deus, quando você aplica isso para o nosso relacionamento com o Espírito Santo, você pensa que deveria ser mais ou menos assim. Sabe, se eu não posso passar a manhã inteira com Ele, na companhia dEle, em oração, então pelo menos eu passo a manhã inteira suspirando de saudade dEle. Até o momento em que eu vou poder estar com Ele de fato. É só isso, sabe? É só saudade. É só relacionamento. O tempo todo é sobre isso. Eu já falei disso aqui algumas vezes, cara. O tempo todo é sobre relacionamento. Ele fez o homem para relacionamento. Ele se relaciona com o homem de diversas formas. Jesus vem, ele morre. O tempo todo ele busca relacionamento. Ele busca tanto relacionamento que ele fala assim: eu e o Pai somos um, assim como eu e vocês somos um. Ele busca se integrar, fazer parte, ser uma coisa só. Ele busca tanto relacionamento conosco. Só que a ideia inicial era o seguinte: a gente deveria estar tão apaixonado por Deus que a gente ia ter que ser um peso sair da companhia dele. Falar, pô, Espírito Santo, agora eu vou ter que ir ali porque eu preciso mesmo fazer alguma coisa. Faz o seguinte, vem comigo, vamos junto ali que a gente tem algumas coisas para fazer. Vamos ali. Deveria ser um peso deixar esse momento de companhia do Espírito Santo. Mas na verdade é um peso entrar nesse momento de companhia com o Espírito Santo. Você percebe como as coisas estão invertidas? E cara, uma igreja que não tem paixão pelo Espírito Santo, talvez ela não esteja enquadrada na definição bíblica de igreja. Uma igreja que não tem intimidade com o Espírito Santo, talvez, só uma dica, ela não esteja cumprindo o propósito que ela tem como igreja na face da terra. Porque o Espírito é a vida da igreja. Porque o Espírito Santo é o que move a igreja. Porque o Espírito Santo é o que nos motiva, é o que nos leva. Porque o Espírito Santo é o que faz parte de tudo. Deixa eu te dar uma dica, comece a convidar o Espírito Santo para fazer as coisas com você, cara. Espírito Santo, eu preciso muito agora ir ali trabalhar, mas faz o seguinte, vamos comigo.
Espírito Santo, eu preciso muito lavar a louça agora, mas faz o seguinte, vem comigo aqui lavar a louça, fica aqui comigo um tempinho, vamos conversando. Começa a convidar o Espírito Santo para fazer as coisas com você, sabe por quê? Porque quando você começar a convidar o Espírito Santo para fazer as coisas com você, a coisa vai se tornar meio inversa. Porque aí você vai querer participar das coisas que o Espírito Santo está fazendo. E quando você quiser participar das coisas que o Espírito Santo está fazendo, aí você vai ver a coisa mudando de rumo. Cara, eu fico muito preocupado quando eu penso na questão de missões, sabe? Porque eu penso que alguns missionários, alguns evangelistas, eles pensam de verdade que eles têm uma participação integral na salvação das pessoas. Cara, é muito bom que você esteja indo lá e levando a mensagem, mas, cara, você não é o meio de salvação, sabe? O Espírito Santo é, Jesus Cristo é. O que te faz, o que te motiva aí, é o simples fato de Deus ter te dado o privilégio de participar da obra de salvação na vida daquela pessoa. E pensa bem, Deus, ele lá nos muçulmanos lá do Estado Islâmico, ele tem feito alguns caras sonharem com Jesus. Esses caras sonham com Jesus e eles acordam convertidos. Não precisou de missionários, ele não precisou que eu fosse lá, sabe? O Espírito Santo, ele pode fazer essa obra, ele fará. Quando Jesus está entrando na cidade, as pessoas estão gritando, Hosana nas alturas. Alguém pede para que elas parem, Jesus, olha, se essas pessoas não clamarem, as pedras clamarão de fato. Porque o Senhor, ele não depende de nós para fazer a sua obra. Mas pensa que coisa maravilhosa é você saber que Deus está fazendo algo na terra e que Ele quer a sua companhia para fazer isso. Ele está fazendo algo no Jardim Guarani e Ele quer a sua companhia para fazer isso. Ele está fazendo algo na sua família e Ele quer a sua participação nisso. Ele está fazendo algo em nós e Ele quer que nós participemos disso, nos colocando à disposição da sua graça. Será que você quer fazer parte disso? Será que você quer passar um tempo com Deus fazendo o que Ele está fazendo? Isso está profundamente ligado à obediência. E agora, quando eu olho para os olhos da minha mãe cheios de lágrimas, há 5 anos atrás, eu não olho mais com a sensação de tipo, poxa, minha mãe ama mais minha irmã do que eu. Mas eu olho com a sensação de que, poxa, talvez seja esse o sentimento que eu estou provocando no coração de Deus. Porque minha mãe, ela chegou àquela conclusão e àqueles pensamentos depois de um período de insatisfação. Ela talvez estivesse muito feliz porque minha irmã estava casando. Ela olhou, chegou em casa e viu toda aquela situação. Ela ficou muito satisfeita comigo. Ela ficou muito triste de verdade com a minha participação naquilo. Ela ficou muito triste de verdade comigo. E por isso, ela chegou em um momento pensar que talvez ela amasse mais a minha irmã do que eu. Só que aí, depois ela chegou à conclusão de que não. Ela falou, não, mas... porque alguns filhos se apegam à obediência, ao relacionamento, e é inevitável que eles desfrutem mais do meu amor. E talvez seja esse o sentimento que eu estou provocando no coração de Deus. Isso não te incomoda? Isso não te assusta? Isso não toca o seu coração, cara? Porque isso mexe muito comigo. Em saber que ao invés de talvez o coração de Deus estar muito feliz e muito alegre com o que nós estamos vivendo juntos, e Ele esteja derramando todo o seu amor sobre mim, e nós estivemos vendo coisas maravilhosas juntos, Ele esteja olhando e falando, poxa, podia ser de outra forma. A gente podia estar... Já imaginou isso? A gente tem dificuldade de imaginar Deus tendo sentimentos, porque a gente imagina Deus com um ser de perfeição, e os sentimentos, eles meio que quebram esse tipo de perfeição. Mas a Bíblia nos apresenta um Deus com sentimentos, um Deus que se arrepende, um Deus que se entristece, um Deus que se alegra. Então, eu quero te motivar a pensar nos olhos de Deus cheios de lágrimas, cara. Você imagina isso? O sofrimento do coração de Deus, porque Ele tem filhos que Ele gostaria de estivesse participando da obra que Ele está fazendo na terra, mas que estão tão dispersos. Que Ele tem filhos, que Ele gostaria de ao menos ganhar um beijo desses filhos, mas não é assim que funciona. Que Ele tem filhos que Ele gostaria de pelo menos conversar com eles em algum momento do dia, mas eles nem se lembram dele. Eles acham difícil ter que conversar com o pai, é meio chato isso. É chato conversar com o pai. Eles acham pesado estar com ele. E, cara... Mas esse versículo que nós lemos, ele é uma promessa. O versículo 23 diz, Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar.
a coisa muda de figura. Porque você não está mais só trazendo Deus para viver o que você está vivendo. E você já não está somente vivendo o que Deus está vivendo. Mas Deus agora, de forma integral e o tempo todo, Ele mora em você. Ele fez de você a morada dEle, o lugar onde Ele gosta de estar, o lugar onde Ele se sente à vontade, o lugar em que Ele se sente bem. Você é a companhia preferida de Deus. É isso que Ele está dizendo. Quando alguém me ama e me obedece, eu o amo e eu vou até Ele porque eu gosto de estar perto dEle. Cara, eu quero te levar a entender isso de uma forma plena hoje. Você precisa sair daqui com pelo menos a convicção de que você quer ser mais obediente a Deus, com pelo menos o desejo de passar mais tempo com Ele. Você precisa sair daqui hoje querendo amar essa palavra e viver o que ela está te dizendo. Porque o que está te motivando hoje não é a promessa do castigo, do inferno, do fogo eterno. Mas o que está te motivando hoje é o coração de um pai apaixonado por você. Você não vai se relacionar com Deus e fazer o que Deus quer que você faça, porque você tem medo de ser castigado se você não fizer. Que a gente faz ou pelo amor ou pela dor, dizem alguns. Mas você vai fazer as coisas e vai passar tempo com Ele, vai obedecê-lo. Porque existe um coração de um pai apaixonado, batendo violentamente por passar tempo com você. Eu quero orar com você, fique em pé, por gentileza. Sabe de uma coisa? A última parte do que minha mãe diz, falou: desfruta mais do amor. Desfruta mais do amor de Deus. E eu comecei a pensar e eu fiquei encucado em são as situações em que eu mais me sinto amado por Deus. Quais são as situações em que eu percebo o amor de Deus? E as situações em que eu percebo, eu geralmente é quando Ele cuida das minhas necessidades de uma forma particular. Eu olho para aquela trouxe, lindo. Eu olho para o que Deus trouxe, eu olho para a provisão e meu coração se enche de gratidão. Eu falo: Deus realmente é muito apaixonado por mim. Eu me sinto amado por Deus quando Deus em algum momento derrama uma declaração de amor por mim. Ele faz isso com frequência, através da sua palavra, através da vida de algum irmão, através das situações dos meus dias. Ele, em algum momento Ele me dá um insight e fala assim: cara, eu te amo. Nesses momentos eu me sinto muito amado por Deus, pelo cuidado dEle. Mas enquanto eu pensava nisso, pensei que talvez eu desfrute do amor de Deus de uma forma bem rasa ainda. Porque eu desfruto do amor de Deus, eu só consigo perceber o amor de Deus nas coisas que acontecem, nos momentos que eu vivo, nas palavras que Ele diz. Mas um filho que obedece porque ama, e porque obedece é amado, ou recebe mais desse amor, no caso, ele não vai perceber o amor de Deus apenas nas situações em que Deus se declara para ele através de suprir as necessidades, dizer palavras de amor e tantas outras coisas. Mas a consciência do amor de Deus, ela em nenhum momento vai ser perdida. Ele não vai estar vivendo do nada: opa, Deus me ama. Mas ele vem com um profundo senso de: cara, Deus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Você não vai se sentir amado quando você estiver passando por uma necessidade e você de repente vê Deus trazendo a provisão naquela necessidade. Quando você estiver empregado e do nada você conseguiu emprego, você não vai se sentir amado nessas situações apenas. Você vai se sentir amado durante a necessidade, vai se sentir amado durante o desemprego, você vai se sentir amado em todos os momentos. Porque não precisa Deus fazer nada para provar que Ele te ama. Você simplesmente sabe desse amor. Só sabe, e você sabe porque obedece Ele, porque cultiva relacionamento com Ele. Eu tô com uma dificuldade com esse microfone, amigão. Esse aqui? Posso pegar esse? Uou. Aumenta ele um pouquinho, eu tô com dificuldade mesmo. Você vai desfrutar do... Obrigado.
cara. Nunca falte microfone na sua casa. Você vai desfrutar do amor de Deus em todos os momentos. Você não vai chegar a duvidar do amor de Deus porque está faltando alguma coisa. Sabe uma coisa, eu aprendi terça-feira na minha aula no seminário. O professor, ele falou o seguinte, ele disse: o abandono e o sentimento de abandono são coisas distintas. Quando Jesus, ele está subindo, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava desamparado, ele estava abandonado, Deus havia deixado ele à mercê das suas próprias situações? Eu creio que não. Mas Jesus, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu à mercê do seu próprio momento, ele se sentiu naquela situação. Em alguns momentos nós nos sentimos abandonados, porque a provisão não vem, porque a doença não é curada, porque a gente não vê o mover. Mas esses momentos em que nós nos sentimos abandonados não simbolizam que Deus nos abandonou. O amor de Deus, ele permanece o mesmo nos momentos de alegria, fartura e nos momentos de necessidade. Na verdade, o que é testado nos momentos de necessidade não é o amor de Deus. O que é posto à prova nos momentos de dor não é o amor de Deus, é o nosso amor por Deus. Porque se a gente só ama a Deus nos momentos em que as coisas estão boas e nos momentos que as coisas estão ruins nós nos sentimos abandonados, é porque o nosso amor ainda é frágil, débil, e nós não entendemos quem nós amamos, o objeto desse amor. Uau!